Pessoal, finalizei há pouco uma reunião no Palácio do Planalto e trago aqui algumas informações para vocês, algumas breves atualizações relacionadas ao auxílio emergencial. E eu quero aqui já de antemão dar uma boa notícia para vocês. Vocês viram aí no título aqui da nossa live, da nossa transmissão, num dia tão triste para o nosso país, num momento tão difícil que o mundo e que o nosso país passa, e hoje um dia mais triste ainda, a gente ultrapassou aí a marca de 1.000 mortos no espaço de 24 horas. Aproveito para deixar aqui minha solidariedade às famílias e no meio a tanta tristeza, a tanta desolação, uma notícia aí para acalentar, levar um mínimo de esperança e de dignidade às pessoas. Uma boa notícia eu ouvi hoje da boca do ministro Ramos do governo federal, o responsável ali pelo governo, eu recebi pessoalmente dele a notícia, a confirmação de que o auxílio emergencial que está sendo pago à população brasileira para o enfrentamento do coronavírus deve ser estendido por mais 3 meses. Como vocês sabem, a previsão inicial é o pagamento do auxílio emergencial nos meses de abril, maio e junho. E o ministro me confirmou pessoalmente que deve ser estendido esse auxílio por mais 3 meses. É uma notícia que acalenta um pouco, em meio a tanto sofrimento que a gente está passando, levar esse auxílio aí por mais um tempo às famílias que necessitam. Lembrando que o projeto que nós aprovamos na Câmara dos Deputados, ele previa já essa possibilidade, ele autorizava o governo federal a ampliar a duração do pagamento do auxílio emergencial. Então o ministro disse que o governo entende aí, se sensibiliza, o governo concorda que é difícil retirar de forma abrupta esse pagamento aí de uma vez. Então o governo sinaliza aí agora já de forma oficial o ministro confirmando para mim que o pagamento do auxílio emergencial deve ser estendido por mais 3 meses. Agora, isso ao mesmo tempo nos deixa um pouco preocupado. Se a gente está breve a acabar essa quarentena, a voltar todo mundo a trabalhar, por que estender até setembro? A gente fica preocupado, mas ao mesmo tempo a gente fica aliviado por aquelas famílias que precisam em saber que vão ter essa renda aí por mais um tempo. E agora começa a nossa batalha, a batalha minha, a batalha de vocês, para que o valor não seja reduzido. O nosso objetivo é que esse valor seja no mínimo mantido. A gente sabe que R$600 já é um valor baixo, não dá para diminuir. Então a gente espera aí que o governo consiga manter o pagamento por mais 3 meses no valor de R$600. Eu já disse várias vezes, eu tenho autoridade para falar como alguém que fiscaliza o estado de Minas Gerais, que já fiscalizou várias obras públicas, várias prefeituras. Eu tenho dito que o Brasil não está quebrado, o Brasil ele está sendo, sempre foi roubado. Não falta dinheiro, falta a gente trabalhar de maneira clara, unir todo o povo brasileiro, direita, esquerda, centro, todo mundo no combate à corrupção, em trabalhos efetivos para melhorar a vida da população. Então, uma boa notícia, eu vou passar aqui rapidamente sobre outros pontos que a gente abordou na reunião, mas já uma boa notícia aqui então, eu trago para vocês em primeiríssima mão. Acredito até que o ministro nos repassou essa informação em primeira mão, porque eu ainda não vi ser noticiado em nenhum órgão de imprensa. Estou dizendo aqui para vocês, ouvir da boca do ministro a confirmação que o auxílio emergencial deverá ser ampliado, estendido, melhor dizendo, por mais 3 meses. Outro ponto relevante que eu quero falar aqui rapidamente para vocês diz respeito àquelas pessoas que deram dados inconclusivos quando fizeram seus cadastros ou que ainda estão aguardando respostas. Essas pessoas terão o resultado na próxima quinta-feira, dia 21 de maio. Então, quinta-feira agora, dia 21 de maio, a Caixa vai divulgar o resultado para
1.500.000 brasileiros que se inscreveram no mês de abril. Então você que se inscreveu no mês de abril, são cerca de 1.500.000 brasileiros e que não tiveram respostas ainda, terão o seu resultado divulgado na próxima quinta-feira, dia 21. O ministro Ramos também realizou para nós um contato direto com a Caixa Econômica Federal. Ele inclusive tentou falar lá no momento com a presidência da Caixa, não conseguiu, mas disponibilizou o gabinete para tentar fazer essa comunicação com a Caixa Econômica Federal para que a Caixa responda às nossas indagações. Então, eu fico de trazer aqui para vocês, provavelmente já nessa quarta-feira, uma resposta em relação às pessoas que não estão conseguindo cadastrar os filhos, né? Tem acontecido muito com mães solos que vão lá cadastrar os filhos e está aparecendo como CPF já cadastrado. Então eu fico de trazer uma resposta para vocês, obter essa resposta junto à Caixa e trazer aqui para essas pessoas. Também em relação às mães adolescentes, né? Foi aprovado a ampliação do benefício para as mães adolescentes, mas quando que elas vão poder cadastrar? Também fico de trazer essa resposta para vocês. E o terceiro ponto que eu vou abordar com a Caixa Econômica Federal essa semana e vou trazer aqui para vocês diz respeito ao uso digital. A nossa briga, a nossa crítica ao que a Caixa está fazendo em tentar obrigar as pessoas a utilizarem a conta digital da Caixa Econômica Federal. Pessoas que já têm conta em outros bancos, o governo já deveria depositar o dinheiro direto nessas contas para que as pessoas pudessem usar o cartão de débito ou sacar, enfim. E ele está segurando aí, fazendo uma chantagem para as pessoas manterem o seu auxílio na conta da Caixa por um período aí, para só depois, lá na frente, liberar para saque, tá bom? Então, as duas boas notícias, a ampliação, a continuidade do pagamento do auxílio emergencial por mais 3 meses, então está previsto pela lei, abril, maio, junho, o governo sinaliza em manter mais 3 meses depois, e o ministro disse com todas as palavras que o governo poderá sim, deverá sim ampliar por mais 3 meses, então seria até setembro o pagamento do auxílio emergencial. A notícia boa é essa, e a outra notícia boa é que até quinta-feira nós teremos o resultado de cerca de 1.500.000 brasileiros que se inscreveram no mês de abril. Eu fico de ver para vocês sobre quem não está conseguindo cadastrar o CPF, sobre as mães adolescentes, sobre liberar para saque os recursos assim que forem depositados. E uma outra questão também que eu fico de ver para vocês diz respeito a aquelas pessoas que se inscreveram em maio e não tiveram respostas ainda. Também tem muitas pessoas, tem gente que teve o benefício negado em abril, em maio se inscreveu novamente e até agora não teve resultado. Também fico de ver essa questão com a Caixa essa semana e trazer para vocês. E só para finalizar, agora as duas notícias não tão boas, né? Primeiro, em relação a quem teve o auxílio negado. Qual a solução para quem teve o auxílio negado? Buscar a justiça, não tem outro meio. A notícia boa que a gente tem aí é que tem pessoas que têm buscado a Justiça Federal, o Juizado Especial, e parece que a resposta está saindo rápido, obrigando o governo a pagar nos casos em que as pessoas que tiveram o benefício negado preenchem os requisitos legais. E a outra notícia, não muito boa também, é que o governo não voltou atrás na decisão de barrar o benefício para quem faturou em 2018 mais de R$28.000. A gente já está articulando, já está trabalhando aqui em Brasília para derrubar o veto do presidente Bolsonaro nessa matéria. Eu acredito que nós vamos conseguir, os deputados federais, junto com os senadores, derrubar esse veto no Congresso Nacional e liberar o auxílio emergencial, mesmo para aquelas pessoas que em 2018 faturaram mais de R$28.000, tá bom? Então fica aqui a boa notícia. Repito, o ministro nos disse pessoalmente que o benefício do auxílio emergencial deverá sim ser ampliado por mais 3 meses, julho, agosto e setembro. Amanhã eu devo obter as outras respostas junto à Caixa Econômica Federal, no máximo quinta-feira já deve ser realizada a nossa reunião e eu volto aqui ao vivo para informar para vocês, tá bom? A gente vai continuar falando de outros temas. Amanhã a gente vai fazer alguns esclarecimentos também relacionados ao coronavírus, a situação do coronavírus em Minas Gerais e em todo o Brasil, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e a gente volta a qualquer momento ao vivo aqui direto de Brasília.